Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lembrando que a igreja em Tessalônica ela estava sofrendo perseguição. Em duas cartas Paulo fala sobre a volta de Jesus. Ele abre o tema, fala da morte dos que estão em Cristo, mas curiosamente também é nessas cartas, numa delas ele fala sobre relacionamento entre solteiros. Eu quero entender porque que Paulo falou tão claramente para os solteiros sobre a vida santa. E na primeira carta, no capítulo 5, ele no finalzinho ali no versículo 12, ele fala a igreja de um modo geral, e ele comunica-se vários mandamentos da parte de Deus, vários mandamentos, e ao mesmo tempo dá uma visão da igreja. Eu gosto muito de ler esse texto, porque ela dá uma visão da igreja, de como é a igreja, né? Vamos ler aqui capítulo 5 da primeira carta de Paulo. Eu vou ler a partir do verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Para aí. Ele me apresenta as classes de pessoas que estão na igreja. Eu quero te fazer um pedido, que você acate com apreço. Aí ele apresenta duas classes, ele fala, os que trabalham entre vós e os que vos presidem e de admoestam. Inclusive, esse é um tema interessante, quando eu falei, acho que ontem, hoje cedo, de que a gente não encontrava, ontem quando eu apresentei o Cláudio, né? Que a gente não encontrava na Bíblia uma referência de uma igreja com um único pastor. Ele diz os que vos presidem no Senhor. Ele apresenta a pluralidade aqui, os que vos presidem. E admoestam. Então você tem aqui a classe que trabalha, preside, e os que presidem admoestam também, né? Mas a primeira categoria de gente que está na igreja, eu até brinco, eu digo que discípulo que trabalha não dá trabalho. Então você tem os que trabalham. Eu até falei também no primeiro dia que eu estava aqui com os que trabalham, né? Como estava muito vazio, tinha o pessoal da música, tinha o pessoal da... Eu falei, tá a turma que trabalha, né? O pessoal que vem para servir, né? E tem compromisso. Quem vem para servir, aí não tem aquela desculpa de faltar, não posso ir hoje, porque está agarrado no compromisso e tem que vir de qualquer jeito, né? Ele diz que trabalha e preside. E como devem ser tratadas essas pessoas? Como é que elas devem ser tratadas? Diz aí comigo. Que os tenhais com amor, em máxima consideração, não é isso? Por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Tenhas com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Porque muitas vezes a gente pensa que é fácil ter alguém na nossa vida que nos corrija e nos admoeste. Parece que é fácil esse negócio, mas não. É muito complicado quando você se coloca como alguém que vai ajudar outra pessoa. Por quê? Porque nós corremos o risco de ser mal interpretado. Imagina você ter que parar e sentar com alguém, conversar com alguém e falar que ele não está se parecendo com Jesus. Como disse eu, que o estilo de vida dele não é um estilo que agrada a Deus. Parece fácil isso, mas não é fácil. Isso na verdade é muito complicado. Daí é importante ter essa pessoa em consideração. Ele disse que você repreende o sábio, ele fica mais sábio ainda, né? A Bíblia diz que quem ama corrige, porque Deus é assim, né? Deus ele ama e corrige. Então o amor ele se compromete a corrigir outra pessoa. E quando eu falo corrigir, eu estou me referindo bem ao que nós falamos hoje cedo. É principalmente no que se refere ao caráter de Jesus. É se parecer com Jesus, ao caráter dele. E ele segue apresentando outras classes. Vamos ver as outras classes que ele diz aí. Exortamo-vos também, estou lendo o versículo 14 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Exortamo-vos também, quer dizer, eu estou te animando. A palavra exortar não é repreender, tá, amados? Não confunda. Exortar é animar. Toda vez que você vê na palavra exortar, é animar, é colocar para cima, né? Até, se eu não me engano, é uma palavra agrícola. Aquela forma de você levantar a plantinha, a vinha, a parreira. Exortar, é colocar para cima. Eu sei porque nós fazemos parte de um grupo. Tem um pessoal da velha guarda que eu já vi aqui. E na velha guarda o pessoal usava aquela expressão exortar como se fosse para descer a borracha no outro. Mas nunca foi isso na Bíblia. Exortar é levantar, é botar para cima. A pessoa precisa de uma exortação, precisa ser animada, né? E eles assim, exortamos também, irmãos, a que admoesteis. Aí admoestar dá aquela repreendida. Admoesteis vamos ver as classes. Admoesteis quem? Os insubmissos. Havia os submissos na igreja? Havia ou não? Claro, está lá, ele falou, tem os que trabalham, os que presidem, tem os submissos também.
Agora, qual é o tratamento com os submissos? É um puxãozinho de orelha básico? É isso ou não? É sim, é verdade. O amor não permite que o outro vá para o buraco e fique. O amor não permite. A segunda vez que Jesus fala sobre igreja na Bíblia, a primeira vez, porque a palavra igreja é um mistério no Antigo Testamento, vocês sabem. Ela é um mistério que é revelada no Novo Testamento. Desculpa, eu não vou falar do Novo Testamento, eu vou falar da Nova Aliança, né? É um mistério que se revela na Nova Aliança, a igreja. A segunda vez que Jesus fala a palavra igreja, a primeira é aquela história de Pedro lá, que quando Pedro tem a revelação de Jesus, Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja. A segunda vez que Jesus fala de igreja é muito interessante. A maioria não gosta. A segunda vez é assim: ele fala do pastor que vai atrás da ovelha, que deixa as 99, vai em busca da perdida. E ele diz assim: se teu irmão pecar, entre parênteses ou entre chave aparece contra ti. Aí os teólogos defendem que aquele contra ti não consta nos manuscritos mais antigos. Aí diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguir é perguntar, não é acusar. Eu sei que quando alguém disse que alguém pecou, que falou mal de você, normalmente a gente já chega já batendo, né? Já chega no fight, no MC lá, derrubando o cara. Mas não é isso. Eu sou pergunta, argue, pergunta. Diga comigo, pergunta. Só para você lembrar, quando Deus encontrou Adão no pecado, ele não chegou batendo e nem acusando. Ele chegou o quê? Perguntando. A primeira vez que aparece a palavra medo nas Escrituras foi justamente nesse confronto, nessa arguição de Deus com Adão. Ele falou: eu tive medo, me escondi. Não havia medo antes do pecado, havia intimidade, relacionamento. A segunda vez que a gente vê Deus arguindo alguém é quando Caim mata o irmão dele. Caim, onde está teu irmão? E será que Deus não sabia onde estava Abel? E será que Deus não sabia que Adão já havia metido o pé na jaca? Será que ele não sabia? Claro que sabia. E por que ele pergunta então, se ele já sabia? É porque Deus, mais do que acusar alguém, Deus não pretende acusar ninguém. Deus sabe tudo. Deus nos dá a chance e a oportunidade de sairmos da condição que nós nos encontramos. Eu, quando era novo convertido, eu falava com Deus assim: como Senhor, tu é um Deus amoroso, perdoador. Por que tu não perdoou aquela história de Adão e ficou tudo 0-0? Podia perdoar Adão, pô. Adão pisou na bola, tudo bem, tu não peca, pô. Perdoado. Quem inventou o perdão não fomos nós inventamos o pecado. Deus inventou o perdão. Por que tu não perdoou Adão e ficou tudo bem? Eu demorei um tempo para entender. Mas depois, lendo as Escrituras, lendo Jó, falando sobre Adão, porque Jó, quando fala de Adão, fala assim: como Adão, eu encobri os meus pecados. Então, na verdade, Adão, ele não se escondeu apenas de Deus, ele seguiu se escondendo. Como ele seguiu? Deus chamou ele para conversar, Deus argui Adão, pergunta se ele fez realmente, se ele desobedeceu, e ele sai da seguinte maneira: ele não era brasileiro não, mas era muito safo. E ele diz assim: foi a mulher, ela é culpada, que tu me deste, tu és responsável. Então a culpa é dela, a responsabilidade é tua. E eu sou inocente, eu sou vítima desse negócio. Então Adão não podia receber perdão por algo que ele não assumiu, porque Deus só perdoa pecador, Deus só perdoa quem tem culpa. Por isso que Jesus nunca teve problema com o pecador. O problema de Jesus é com os fariseus, os religiosos, porque os religiosos no tempo estavam certos, não tinham pecado nunca, e pecador assume. Eu falei hoje cedo também como é difícil quando a gente é líder, quando a gente tem um cargo, né? Atender um apelo para dizer assim: eu pequei, né? Tão difícil, né? Porque as pessoas têm na mente o seguinte, que nós, quando admitimos culpa e erro e pecado, é um sinal de que nós somos carnais, de que nós não somos espirituais. Mas na verdade, amado, quando a gente encobre os nossos pecados, diz Provérbios, diz a Bíblia: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse confronto aqui que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica é em busca de dar uma oportunidade para a pessoa de ela se humilhar, porque Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Ninguém encobre o pecado porque é humilde. Quando nós encobrimos o nosso pecado é porque nós estamos mais preocupados com os homens do que com Deus. Temor de Deus, se você puder fazer assim um resumo legal sobre temor. Eu fiz o casamento do meu filho recentemente
Eu estava falando de uma das coisas que devia cultivar. Eu falei, cultiva o temor ao Senhor. E eu vou dizer para você, meu filho, o que é temor? É quando você se preocupa mais com aquilo que Deus pensa a teu respeito do que com aquilo que os homens pensam a teu respeito. Temor é quando você cultiva uma relação assim, ó. O que Deus está pensando sobre mim? O que Deus acha desse negócio? Isso aqui é temor, é quando você se coloca. Eu falei ontem, o amor, ele nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, e o temor nos guarda de desobedecer. Então amor e temor caminham juntos, assim como amor e graça caminham juntos. Ou melhor, graça e verdade. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então, é bom sempre a gente lembrar, graça não está só, tá, amado? Graça está com verdade. Graça, inclusive, não funciona sozinha. Por que não, Franco? A graça sozinha, sem verdade, é como você dizer assim, você se esconde atrás daquela carteirinha do 007 evangélico. Não tem o agente secreto que tinha autorização para matar? A graça sem verdade é autorização para pecar. Aí então o cara vive uma vida pisando na bola, mas estou na graça, não me toca porque eu estou na graça. E quando na verdade a graça é o poder que te sustenta de pé. Paulo disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então a graça é o que te sustenta. Ninguém faz nada certo sem a graça. Tudo que você acertou hoje, no dia de hoje, foi a graça de Deus. Tudo que você acertou. Deu certo, chutou, foi gol, foi a graça. Se bateu na trave para fora, foi você. Foi tua força humana. Vamos seguir aqui lendo aqui, porque não é esse o meu tema. O meu tema é outro. Estou aqui porque eu precisei falar da importância, que está dentro do contexto do confronto, né? Ele diz o quê? Exortamos também, irmãos, que admoesteis quem? Insubmissos. Então tem os que trabalham, os que presidem e os insubmissos. Mas quem? Consoleis os desanimados. Opa, tem uma outra galera na igreja. Quem é essa galera? Os desanimados. Ó, desanimado não é insubmisso. Ele não está trabalhando, não está presidindo, mas também não é submisso, ele é desanimado. Como é que alguém desanima? Amado, você coloca alguém num sofrimento intenso, contínuo e prolongado, daqui a pouco essa pessoa corre o risco de desanimar. Imagina uma pessoa que está esperando em Deus um milagre, um marido ser acertado, sei lá, alguma coisa aí, e o tempo vai passando, a pessoa não vê nada acontecendo, o tempo vai passando, não vê nada acontecendo. Então você corre o risco muito grande de desanimar. O que a gente tem que fazer com o desanimado? Repreender ele? É isso que Paulo está dizendo? Não? Opa, não falou isso não. Ele falou o quê? Consoleis os desanimados. O que o desanimado precisa? Consolo. Ele precisa de alguém do lado. Ele precisa de um paracleto. Alguém coladinho nele, ajudando ele. Nem precisa falar muito. Às vezes ele precisa estar desanimado, não precisa de muita palavra. Precisa de alguém. Ele precisa de consolo. Precisa de alguém. Ele não para aí, diz assim. Ele diz, ampareis os fracos. Outra galera que tem aí, tem submisso, tem desanimado, tem também Quem é o fraco aqui? O fraco aqui é o fraco de mente, também está lá na igreja. É aquele cara que a gente senta com ele, aquela pessoa que a gente senta, fala, a pessoa, agora eu entendi tudo. E você fica acreditando que ele entendeu tudo, mesmo quando volta parece que foi embora. Mamãe falou que entendeu tudo, não entendeu nada. E tem gente que é fraca, tem dificuldade de reter. Tem dificuldade de reter. E o que a gente precisa fazer com essa pessoa fraca? Carregar no colo, amparar. Não tem jeito. Faz parte, está na igreja. Está aí por nossa causa. Nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos de todos eles. Isso é a riqueza do corpo de Cristo. É isso que vai nos fazer mais fortes. É consolar o desanimado, é amparar o fraco, repreender o submisso e amar e ter em máxima consideração aqueles que estão trabalhando, dar aquela motivada na galera, respeitar aqueles que trabalham, amém? Não destituir, às vezes, a autoridade que você delegou. A pessoa está ali, você enviou aquela pessoa fazer um trabalho, honra, respeita, considera, não atropela, não passa por cima. E essa é a recomendação que Paulo tem. Mas a partir daí ele passa a dar várias outras recomendações. Vamos ler as várias outras? Ele diz o quê? Evitai que alguém retribua a outrem o quê? Mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com. E ele diz assim: regozijai-vos sempre. Diga, regozijai-vos sempre. Se alegre sempre. Orai sem cessar. Em tudo,
dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para não apagueis o Espírito. É aqui que eu queria ficar. Esse é o único versículo que eu queria falar contigo hoje. Eu falei tudo aqui para chegar aqui. Não apagueis o Espírito. Eu, quando li esse mandamento, que é um mandamento apostólico, não apagueis o Espírito, eu tinha duas perguntas na minha mente. Primeira, o Espírito Santo é Deus? É ou não? É Deus ou não é Deus? É? Quem pode apagá-lo se ele é Deus? Como é que um mortal como nós pode apagar o Espírito se ele é Deus? Essa é a primeira pergunta que eu tinha. Você encontra razoável essa pergunta ou não? Agora eu tinha uma segunda pergunta. E nós, a igreja do Senhor, a gente ama o Espírito Santo. Ama ou não ama? Ama ou não? Olha, nós não sabemos nada do que sabemos se não fosse pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos apresentou Jesus. Foi ele que nos deu a revelação sobre Cristo. E não apenas a nós, aos apóstolos também. Por quê? Porque qualquer repórter, qualquer historiador poderia contar a história de Jesus na cruz. E tem inclusive história sobre Jesus que não está nos evangelhos, que conta do Galileu que morreu na cruz. Mas tem coisa aqui que ninguém saberia que não fosse pelo Espírito. O testemunho que o Pai dá sobre Jesus, só o Espírito Santo é que sabe. Como é que você sabe que Jesus foi recebido nos céus? Quem filmou isso? Quem fotografou? Quem escreveu esse negócio? Eu estava lá, eu viu nada. Quem contou? Foi o Senhor, foi o Espírito Santo que contou. Abre a tua Bíblia em Colossenses, vou ler aqui rapidinho um pouco do querigma, um pouco dessa proclamação de Jesus, que eu acho linda. A gente encontra essa proclamação em vários textos da Escritura, mas aqui está de uma forma assim, muito especial. Eu amo Colossenses, quando Paulo começa a dizer assim, capítulo 2 de Colossenses, versículo... vou começar aqui. Vou começar no 9. Olha só o que o Espírito Santo mostrou para Paulo. Isso aqui a gente só sabe que o Espírito Santo entrou em ação. Vê comigo assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, no claro, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com quem? Com ele no batismo. Quem mostrou isso para ele? No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com quem? Com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem disse isso? Quem deu essa revelação para ele? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Quem mostrou para ele que naquele momento que Jesus estava na cruz, ele estava detonando com a dívida da galera toda? Será que foi um centurião, olhou e falou assim: poxa, a dívida está sendo paga? Não foi assim, não. O Espírito, isso é um testemunho de Deus. Quem contou para os homens que a dívida foi paga foi o próprio Deus que contou. Ele que contou: está paga a dívida, acabou, não deve mais nada. E despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tem vários textos que falam, quando começa a falar de Jesus, parece que Paulo voa. Quem contou para ele? O Espírito Santo. Quem é que deu o mandamento à igreja? Porque, como meu irmão disse, não era a lei de Moisés que estava triunfando na igreja, era os mandamentos de Jesus. Mas quem é que deu o mandamento? O próprio Espírito Santo. Jesus falou aos apóstolos depois, eles não tinham tudo, porque o próprio Jesus falou com eles: olha, eu queria muito falar tudo para vocês, mas vocês não estão prontos ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade. Então ele começa a falar do Espírito Santo. Então imagina quem é o Espírito Santo. Abre capítulo 3 de Colossenses. Olha só, quem é que dá esses mandamentos assim? A gente já leu vários. Quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Assim será. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados, arrebatados. Assim será. Fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena, versículo 5, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, a gente já falou isso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Como é que a gente pode fazer morrer tudo isso sem o Espírito Santo? Impossível, impossível. O máximo que Moisés podia dizer era: não matarás. Jesus não, Jesus falou: qualquer um de vocês que odiar o teu irmão já está sujeito a réu, está sujeito ao inferno. Se alguém chamasse irmão de raca, né? Raca, a versão antiga falava raca. Eu sei que tem uma tradução mais moderna que fala tolo, né? Mas eu fiquei muitos anos lendo a Bíblia que era raca. Por que dizia raca? Por que ninguém traduziu essa palavra? Que é uma palavra difícil mesmo. Aí, ouvindo uma vez um rabino, ele disse o seguinte: ele disse que raca, fala raca, é esse barulhinho que a gente faz com a garganta assim, quando a gente quer fazer raca. E aí eu me lembrei imediatamente que tem um monte de gente que diz assim: esse irmão eu não engulo ele, e esse irmão não passa da garganta, que passa por aqui. E na ceia, corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós. Como é que a gente consegue comer o corpo e não engolir o irmão? Por isso que Jesus falou: está sujeito ao inferno. Por isso que Jesus falou: incoerência. Isso a gente vai entrar melhor amanhã. Amanhã a gente pega esse assunto melhor. Mas por hora fica aqui essa reflexão. Raca. Voltando para o tema não apagar o Espírito Santo. Como é que alguém que depende tanto do Espírito Santo pode apagá-lo? Ou melhor, querer apagá-lo, ou desejar apagá-lo? Então eu tinha essas duas perguntas. Mano. Espírito Santo é Deus? É Deus. Alguém pode apagá-lo? 2. Quem em sã consciência desejaria apagar o Espírito Santo? Eu não gostaria de apagar, você gostaria? Fala sério. Então só tem uma possibilidade, só tem uma resposta. Eu acho que só tem uma resposta que responde tudo. Vou fazer um negocinho aqui, mas não é macumba não, tá, amado? Não, outra vez eu estava na Bahia, falei: vou pegar um negocinho aqui. Eu falei: não, mano, não é macumba não. E como eu falei que eu tenho ido lá no meio dos católicos lá para falar, é possível que você também pense que eu estou assim meio católico agora. O cara já está indo lá na igreja católica, agora está acendendo vela. Está esquisito. Eu vou acender com fogo. Será que fica? Cara, eu vou precisar de ajuda. Isso que é melhor dois. Falo que é melhor dois do que um. Eu digo isso. Aí esse aí tem mais prática com vela do que eu, inclusive. Enquanto Cláudio tenta botar essa vela no pires, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu posso apagar esse fogo sem agredi-lo? Tem que fazer. Apaga a vela aí. Pode ser no meio. Ou então, chegou a hora de apagar a velhinha, não tem? As velhinhas ficam tudo com medo, né? Quando fala de apagar a velhinha sai de perto do bolo, né? Vai que me apague, vai capum. Chegou a hora de apagar a vela. Já me fizeram até sinal. Tem um jeito de apagar essa vela. A primeira vez que eu fui ao Chile, eu fui assim meio desavisado, no ano de 94. Fui no mês de agosto. E aí, os irmãos que me hospedaram me colocaram num lugar assim muito frio. É tudo muito frio lá no Chile, né? E eles eram muito pobres também. E não tinha calefação. E tinha um aquecedor a parafina. E o pastor falou assim: cara, é o seguinte, se você dorme aqui, mas não deixa a porta fechar não. Porque se fechar, esse fogo te acaba contigo. Ele vai consumir o teu oxigênio, tu vai morrer. Mas se eu deixar essa porta aberta, eu morri de frio. E eu brincava com ele: eu tenho que escolher como é que eu vou morrer. Se eu deixo aberto, eu morro de frio. Se eu fecho, eu morro asfixiado, é isso? Bem, alguém já fez um sinalzinho lá atrás. Como é que eu posso apagar essa vela sem agredir a vela? Ou melhor, apagar o fogo sem agredir o fogo. Como é que eu faço? Claro, vocês fizeram aquela aula de ciências lá. E aí pega o copinho, coloca em cima e apaga. E você sabe, inclusive, por que apagou, não sabe? Por que apagou, professor? Porque o fogo depende de quê? Do oxigênio. Você tirou o oxigênio e esse é meu drama lá no Chile. Cara, se você fechar a porta, tu morre. Eu falei: cara, mas se eu ficar aberto, eu morro também. Como é que eu fico? Eu penso, eu creio de todo o coração
que quando eu comecei a perguntar isso a Deus, Deus começou a falar comigo. Como é possível alguém apagar o Espírito Santo? Primeiro, ninguém deseja apagar, é quase acidental. Nós apagamos o Espírito Santo sem entender que estamos apagando. É como uma criança que pega um copo assim sem querer e de repente resolve abafar essa vela. E quando abafa a vela, o fogo apaga. Óbvio que o fogo não acaba, porque tem fogo em todo lugar, mas dentro desse copo não tem mais fogo. Então a primeira resposta é a seguinte: o Espírito Santo é Deus, ninguém pode destruí-lo, mas pode impedir que ele fique em determinado lugar. Como? Naquele lugar, o fogo deixou de existir aqui dentro do copo, mas tem fogo. Vocês concordam comigo? O fogo existe ou não existe? E o fogo está por aí, não é verdade? A gente pode fazer fogo agora, mas aqui dentro não. Aqui dentro não. Eu quero ler com vocês o apóstolo, que a gente batizou ele de apóstolo do amor, e ele fala na sua primeira carta, 1 João. João, eu vou falar para você na boa, que eu também oportunamente conto essa história. Foi com João que eu entendi de verdade um pouquinho sobre o amor de Deus. João, ele fala coisas do tipo: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar vida pelos irmãos. João é essa pessoa que revela, entende intimamente o amor. Mas eu vou te contar um testemunho antes de ler. E vou dizer como é que eu penso que Deus começou a falar comigo. Foi assim: eu oro todo dia para que Deus nos dê o Espírito Santo. Mas você já tem. Cara, para mim o Espírito Santo é igual comida. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele usou exatamente essa figura. Ele falou: se vós sois maus, e vocês sabem dar boa dádiva para os vossos filhos, quanto mais o Pai dará ao Espírito Santo àquele que lhe pedir. Mas ele usou uma expressão antes, lembra? Se teu filho te pedir pão, se teu filho te pedir água, o que você vai dar para ele quando teu filho pede para comer? É a sobrevivência dele. Então eu penso que quando Jesus ensinou a oração e disse: pão nosso de cada dia nos dê hoje, ele não estava falando só do pão que perece. Ele estava falando do pão que perece, mas estava falando da palavra do próprio Espírito. Daí eu peço todo dia o Espírito Santo. Mas houve um tempo que isso era mais intenso na minha vida. Eu disse assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. E todo dia eu orava e Deus começou a falar comigo. Eu julgo também que Deus fala comigo através de sonhos. Deus fala comigo através de sonhos. E aí eu tive um sonho. E eu não tinha ido ainda lá na Católica pregar. Não tinha. Foi antes. Não, vou falar isso por quê? Porque eu tive um sonho que eu estava fazendo primeira comunhão. E eu fiz primeira comunhão. E aí eu, no sonho, garotinho, com aquela roupinha de primeira comunhão, vela na mão, tinha uma vela inclusive, e eu entrei cantando uma música. Eu me lembro a música da minha primeira comunhão, e no sonho ficou mais vivo ainda, que aí eu me lembrei tudo. A música era assim: para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná, mas para o pobre meu irmão, para ele, a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. O refrão era mais ou menos assim: como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Claro que eu acordei com um susto, né? Que isso, Senhor? Primeira comunhão? E eu, o que eu costumava fazer? Quando eu acordava assim de noite com um sonho que eu sabia que era Deus, colorido, com música, perfume, tudo, eu falei: é Deus. Os médicos dizem que no sonho o homem não lê, não pode ler. Então, se você sonha lendo alguma coisa, obviamente não é um sonho, é alguma visão dormindo. Não lê, e diz também que sobre essa questão de cor e cheiro é impossível. Mas a gente sabe que a gente sonha colorido, sente cheiro, tudo. Eu falei: cara, é Deus. Sentei assim na cadeirinha, eu tinha um sofazinho assim, eu sentava na cadeirinha e ficava assim: e agora, o que é isso? E o Espírito Santo falou comigo que estava relacionado à minha oração. Você não pede para ser cheio do Espírito Santo? Eu falei: mas Senhor, o que tem a ver esse sonho? Aí me lembrei do episódio. Que episódio? O episódio é assim: um irmão que nós ajudamos a construir uma casa para ele, e colocamos até a laje na casa, e eu não me lembrava nem por que a gente não colocou o telhado. Alguma coisa passou que a gente não colocou o telhado. E um dia ele chegou na casa e falou assim: pô, tu não sabe da maior, meu irmão. Ele fala assim, trocando o L pelo R, Flamengo, Fluminense. E ele falou assim: pô, tu não sabe da maior, cara. Lá em casa tá cheio de goteira, cara.
tinha chovido forte no Rio, contei lá 18 goteiras, estava eu lá e a esposinha, panela para cá, bacia para lá para segurar a goteira toda. E quando eu ouvi a história das goteiras, eu me compadeci dele, eu falei, caramba, está chovendo, mas eu falei, por que a gente não colocou telhado? Eu nem me lembrava. Ele, não é, cara, tá lá, tá vazando tudo. E eu chamei minha esposa, a gente tinha uma economia que eu queria comprar um carrinho para ela. Falei, Denise, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheirinho e vamos botar um telhado lá pro irmão, que são 18 goteiras lá. Mas a gente vive chovendo, e estava naquela fase da chuva, vamos colocar. E aí chamei o irmão, dei a ideia para ele, ó, cara, queria te dizer o seguinte, a gente vai fazer um orçamento aí dessas telhas, coisa e tal, vamos colocar um telhadinho na tua casa e tal. E ele foi lá, conversou com a esposa e voltou com uma história mais ou menos assim. Falou, sai da coisa, Franco. O negócio é que a gente não está afim de botar telhado não, porque minha esposa tem um sonho de fazer ali um terracinho, entendeu? A gente vai meter um terraço ali em cima, cobrir, uma churrasqueirinha ali, fazer uma comunhãozinha com os irmãos. Falei, cara, eu não acredito que esse cara está falando isso. Pô, ele não teve dinheiro nem para construir a casa dele, cara. Está com 18 goteiras. E agora eu quero colocar o telhado, o cara quer fazer um terraço. Eu falei... E na hora sentado ali, eu me lembrei dessa história, porque a única coisa mais parecida que tinha na minha vida, com o sonho, a música da primeira comunhão, era o irmão com o telhado furado lá, mas ele não queria. E eu de cara falei com Deus, Senhor, nem adianta falar esse assunto comigo. Tu é testemunha que eu chamei o cara lá em casa e falei com ele tudo. Então não vem com essa história, Senhor. Não, olha, nem dá. Eu falei, eu propus, eu anunciei um bem que a gente ia comprar para ajudar o irmão. Agora não vem me dizer que eu estou devendo para esse irmão, não, porque, Senhor. E fiquei quietinho na cadeira. Falei, Senhor, seguinte, se és tu que está me falando, me dá um texto, me mostra na Bíblia, me mostra lá, me mostra onde está escrito que esse assunto é comigo. Não demorou muito, amado. Veio um texto assim, Deus me disse, 1 João 3,17. Falei, opa. E eu me lembrava só do 16. Falei, 17, como é que é o 17 mesmo? Eu não me lembrava, eu tive que pegar a Bíblia, né? Acende a luz, aborrece a mulher, pega lá, opa, 17. Diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, o seu coração. A pergunta de João é muito forte. Qual é a pergunta que ele faz? Diz aí, amado, qual é a pergunta? Eu estou meio fraquinho, o que foi? Como pode permanecer nele o amor de Deus? O papo é assim. Claro que no primeiro momento deu um nó. Falei, mas cara, como é que eu não me lembrava desse texto? Qualquer um que tem recurso desse mundo, eu vou ser mais abrangente, qualquer um que tem alguma coisa para dar, algo para abençoar, que seja uma palavra, vê o irmão necessitado e fecha o coração, a pergunta é assim, como é que o amor vai permanecer dentro dele? Lembrando Romanos 5,5 para vocês, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Deus é amor. Deus não tem simplesmente amor, Deus não sente simplesmente amor, Ele é. Um homem cheio do Espírito Santo, ele está cheio do amor de Deus. Só que o amor ama, amor tem direção, amor não sobrevive num lugar fechado. O amor de Deus não pode ficar dentro de um coração fechado. Fechou o coração, a pergunta é como pode o amor de Deus ficar nesse coração fechado? O amor respira, não o oxigênio não, o amor respira a entrega, o dar, o tocar. Amor respira, o amor depende disso. Um homem sozinho, ele é incompleto porque ele precisa amar, ele precisa de alguém para amar. Quando Deus criou o homem, você não é bom que o homem esteja só, por quê? Porque como é que o amor vai se aperfeiçoar nele? Como é que eu vou ficar dando um homem que vai ficar dando nome para o animal? Hipopótamo, elefante, girafa, ele precisa de alguém que ele possa amar, dar e receber. O amor de Deus não suporta solitária, ele não sobrevive da solitária.
A primeira vez que eu li o texto de Coríntios 13, eu era incrédulo, daquele roxo. Eu estava até dizendo para os irmãos, era difícil até pregar para mim. Eu reconheço que era difícil pregar para mim. Um dia eu falei com um colega lá no quartel e falei, cara, descobri que ele era crente. Falei, por que tu não falou do amor de Deus? Ah, Franco, eu achava você um caso impossível. Não, depois pensando, eu falei, pô, mas o cara tinha razão. Eu saía de crente no carnaval. Eu tinha ódio de crente. E para complicar a situação, eu achava que todo pastor era ladrão. Não conhecia nenhum, mas achava que todo pastor era ladrão. Uma vez minha mãe levou num culto. Não tem a sacolinha que passa assim? Ela colocou a oferta, eu tirei. Tirei, ela deu uma bronca nela. Falei, só ficar dando dinheiro para esses marmanjos, tá pensando o quê? Mas vivia doido, drogado. Outro problema para pregar para um cara, eu quase não estava lúcido. Como é que tu prega para um cara que quase não está lúcido? Só está doidão, viajando. Então até entendo de fato, mas eu li Coríntios 13 a primeira vez. E quando eu li Coríntios 13, eu não sei se vocês lembram, os mais antigos. 1 Coríntios 13 vinha no folhetinho assim com uma rosa vermelha. Escrito assim, o amor. Quando eu li Coríntios, eu falei, cara, quem é esse cara que escreveu? Que barato! O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não folga na injustiça, ele se regozija na verdade. O amor não busca os seus próprios interesses. E é legal que eu não entendia nada de falar em línguas, profetizar, e Paulo começava, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor. Cara, todos esses dons que a gente ostenta no meio da igreja, sem amor é ineficaz. Não tem nenhum valor. Por isso que Paulo está escrevendo para uma igreja dividida, cheia de problemas. Não tem um capítulo da primeira carta aos Coríntios que você não encontre um problema na igreja. É uma igreja dividida, imoral, toda carnal, mas cheia de dons. E Paulo no capítulo 13, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Caminho, só para você lembrar, é um meio sobremodo excelente. E ele começa então a falar da ineficácia dos dons sem o amor. Porque os dons são irrevogáveis, diz a Bíblia, assim como a vocação. O cara fala em línguas, vai falar em língua a vida inteira. Profetizou, vai profetizar a vida inteira. Vai mover nos dons a vida inteira. Só que o amor é presença de Deus na vida dele. O Espírito Santo você apaga, eu apago, nós apagamos o Espírito Santo. Mas como, Franco? A gente apaga sem saber que está apagando. A gente apaga quando a gente fecha o coração para alguém. A hora que eu fecho o meu coração para o meu irmão, eu começo a tirar o espaço do Espírito Santo, porque ele é amor. Imagina o amor morando em você, querendo amar, e você nem aí para isso. Não quero amar. Eu não quero amar. Você senta do lado da pessoa que está morrendo sem Cristo. O que o Espírito Santo quer fazer, se ele mora em você? O que tu acha que o Espírito Santo quer fazer? Quer amar aquela pessoa, quer falar com ela. E você? Está nem aí, está no telefone, passando no Facebook. Isso vai tirando. Não, isso não é um problema tão sério, essa distração, né? Tem coisa pior do que isso. Tem quando a gente deliberadamente fecha o coração para uma pessoa. É pior. Essa distração é porque a gente é vítima, porque a gente é bobo, é porque a gente não vê como o mundo nos engorda e nos leva. Mas o coração fechado é consciente. Eu canso de alguém, cansei de você e digo, acabou. E foi essa conversa que Deus teve comigo naquela noite. Deus falou assim, se fosse teu filho, como é que você ia resolver esse problema da laje? Bem, se fosse meu filho, eu ia dizer, tu é um cabeção, cara. O que tem na cabeça, cara? Chama a tua mulher lá que eu vou conversar com ela. Vocês estão viajando na maionese. Vem aqui, minha filha. Pô, você não tem dinheiro nem para fazer a tua casa. Eu quero te botar um telhado lá. E eu ia reverter aquela pessoa, ia provar que ela estava errada. Eu ia argumentar. Mas o que foi mais fácil para mim? Economizar. A hora que o irmão falou que não queria laje, eu fiquei num misto de tristeza e de alegria. Verdade. Verdade. Eu nem fiquei muito triste, porque é legal, tá bom, então vai. Vai logo, para não me arrepender. Mas se fosse um filho, uma filha, alguém que você ama de fato, como é que é? Como é que é quando a gente ama de fato? Eu já fui buscar minha filha longe de mim, que não me queria. E ela falou assim, eu não te quero não, pai. E eu sentei do lado dela e fiquei com ela, esperando na hora dela se arrepender.
Quando eu consegui finalmente levar minha filha, eu ouvi o Espírito Santo falar clarinho comigo assim: eu quero que você trate assim os meus filhos também. Que você não desista deles. Que você não desista quando ele diz assim: eu não te quero. Porque nós somos do tipo que, se a pessoa olhar de cara feia, a gente já isola. Eu sou assim. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com a rejeição. Eu falei ontem, que quando Jesus, hoje cedo, a gente daqui a pouco está tantos dias falando aqui que a gente se perde, né? Que quando Jesus é excluído, ele bate na porta para entrar. Eu demorei muito para entender isso. Isso é fácil? Alguém te exclui e você diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. É fácil reagir assim à rejeição? Alguém te corta da banda e você volta lá para carregar a caixa? Pô, irmão, não dá para tocar não, mas dá para carregar a caixinha aí. Deixa eu ficar com você aqui, vou ficar perto. Quem lida com a rejeição assim? Pô, vou engraxar teu tênis, está meio sujinho, vou ficar contigo. Quem lida com... Normalmente desola na hora. Você não me quer, eu não te quero também, acabou. Você não me quer, eu não te quero. Essa acabou. Fulano está de cara feia comigo. Eu já cansei de ouvir isso. Fulano está de cara feia comigo. Eu falei: pode ser dor de dente, meu amigo. Já foi perguntar ao irmão porque ela está de cara feia. Cara feia pode ser um montão de coisa. Pode ser até a pessoa triste. Mas a gente se sente tão rejeitado que, se a pessoa olhar meio assim, atravessada, já me matou, já não me quer mais. E não tem mais coragem de chegar perto, de abraçar. Não se arrisca mais a sofrer. Não se arrisca a sofrer. Nós seguimos a Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Nós seguimos a Jesus. Quando você lê Paulo falando do Espírito Santo ou do amor de Deus, você tem convicção que você pode apagar quando você fecha o teu coração para alguém. E a gente não faz isso deliberadamente, a gente não faz com consciência, diz assim: eu sei que eu vou apagar o Espírito Santo, mas vou te excluir. A gente não faz isso assim. A gente faz assim: eu vou me defender dessa pessoa. Porque as atitudes para fechar o coração normalmente assim: eu vou me defender dessa pessoa. Quando minha filha cometeu esse pecado e nos deixou, e no caminho de volta, foi muito interessante. Eu pensava assim: bem, aqui eu tenho uma ovelha ferida para cuidar, a ovelha que desgarrou e voltou machucada pela sua própria rebelião, que é minha filha. Eu tenho uma ovelha, outra ferida aqui, que é a minha esposa, machucada, decepcionada. E olhei para o meu filho, que era um adolescente na época, tinha uns 15 anos assim. Eu olhei para ele: não, meu filho está legal, está tranquilão. E olhei para mim e disse: não, os homens estão bem, as mulheres que precisam de atenção. E aí um dia, a gente está sentado, conversando assim, tomando café, à mesa, e a casa sempre está cheia, né? Café principalmente, almoço. Tem aqueles irmãos que chegam sempre nessa hora, não sei se já perceberam, né? Sempre chega na hora da boia. E aí, para variar, né? A mesa estava cheia assim, a gente estava tomando café, e de repente eu percebi quando meu filho reagiu asperamente à minha filha. Uma conversa à mesa. E eles sempre foram amigos. Desde pequeno foram amigos. E naquele momento eu vi que a amizade estava quebrada. Porque ela falou alguma coisa e ele literalmente deu um coice. Foi assim, rápido e grosso. Ele respondeu assim, uma coisa áspera assim. A minha esposa olhou e deu uma olhadinha, e eu olhei para ela tipo: deixa comigo, estou aqui na área. Porque a responsabilidade de corrigir os filhos não é da mulher, é do homem. A mulher só corrige quando o homem não está presente. Efésios 5, quando fala pais, ali é plural de pai. É que nós temos esse problema no português e no espanhol. Se a gente fala padres ou pais, a gente pensa que é pai e mãe. O mesmo não passa no inglês. Ali é plural de homem. Criar na disciplina. Eu sei que tem um montão de homem que vai, corrija aí, vai mulher, arrebenta esse moleque. Mas ele não quer arregaçar a manga para nada. Mas a resposta é nossa. E aí, eu dei uma olhadinha assim e falei: filho, vamos conversar depois. Aí a gente deu uma subidinha assim, pedi licença. Eu fui conversar com meu filho e com minha filha. Falei: filhão, o que está havendo contigo? Tu foi tão grosso com a tua irmã lá. Aí ele falou assim: não, eu estou sacando ela. A Débora sempre gosta de exercer primazia aqui. Quer sempre, ela está comandando. Ela está comandando, tu já é chefe aqui tudo. Eu falei: mas esse cara nunca se preocupou com isso. Esse cara sempre curtiu a Débora do jeito que ela era. Com primazia, sem primazia, ele sempre curtiu. O que houve agora? E eu percebi que o tema não era esse. A Débora sentada assim, meia chorosa.
Pessoa que cai em pecado, cheia de culpa, depois quer ser resgatado, está em disciplina, e fica naquela coisa toda crivada, como diz o outro, né? E ela está assim, toda chorosa, assim. Eu falei, filho, posso falar uma coisa que eu penso sobre esse assunto? Ele falou, pode sim. Eu falei, cara, eu acho que que não é esse o teu problema com a Débora, você está com outro problema com a Débora. A raiz dessa ação tua é outra, porque nós não pastoreamos os atos dos nossos filhos, nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos, assim como Deus pastoreia o nosso coração. Olha, se Deus, vou pegar um caso aqui, pontual. Imagina que você tem uma dívida agora absurda. Deus é dono do ouro e da prata, não é? Deus podia fazer assim e amanhã ter dinheiro na tua conta. Por que Deus não faz? Porque Deus não resolve o nosso problema só pagando as nossas contas. Ele só vai resolver o nosso problema quando Ele nos ensinar a não dever mais, não andar comprando deliberadamente. Deus vai nos ensinar primeiro a nos relacionar com o dinheiro. Deus pastoreia o nosso coração. Quando Jesus entra no barco da tempestade, antes de acalmar a tempestade, Ele diz, paz seja convosco. A tempestade de dentro, muitas vezes ela é maior que a tempestade de fora. E Deus não resolve a tempestade de fora se resolver a tempestade de dentro. Deus é o pastor do nosso coração. Você pode dizer amém? Ele chega aquietando a nossa alma. Ele é assim. E nós devemos imitar o nosso Deus. E pastorear os corações dos nossos filhos, dos nossos irmãos. E aí, eu falei, filho, eu penso que a raiz é outra. E ele falou, pô, o que pensa? Eu falei, eu penso que você está assim. Débora pecou, você se sente traído porque você é amigo dela. Todo amigo, quando o outro não fala com ele as coisas, ele se sente traído. Porque amigo não tem segredo. Amigo não tem segredo. Quando tem segredo, já se sente traído. Fala assim, irmão, eu sou teu amigo, o que houve? Por que você não me falou isso? Então você se sentiu traído, machucado e tal, e agora você levantou uma defesa. Aí ele falou assim, é verdade, é isso mesmo. Quer saber, pai? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu agora com 15 anos tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão na minha vida. Ninguém mais vai me magoar. Ninguém mais vai me pisar, ninguém mais vai me trair. E começou a falar, eu deixei ele falar. A Débora chorou pra caramba nessa hora. E eu fiz uma pergunta a ele, eu falei, filhão, tudo bem? Eu só quero te fazer uma pergunta, você é um discípulo de Jesus? Ele, claro que sou. Eu falei, você sabe, você é um seguidor de Jesus? Ele, sou, pai. Eu falei, filhão, você perdeu Jesus de vista. Você está seguindo outro cara, não é Jesus que está seguindo. Ele, como assim? Eu falei, filho, a única pessoa que pisou essa terra e que poderia dizer assim, eu não vou sofrer nada com ninguém, essa pessoa é Jesus. E ele escolheu sofrer. Ele aprendeu, diz a Escritura, a obediência pelas coisas que sofreu, que padeceu. Filhão, o único que poderia se blindar todo era Jesus e não se blindou. Ele se expôs ao amor, à traição. Ele se expôs ao desprezo, à rejeição. Ele podia se blindar de tudo isso, mas não se blindou. Porque Deus é amor. O amor não pode ficar blindado. Ele falou assim comigo assim, já meio chorando, o que eu faço? Eu falei, o que tu faz, cara? Desce desse pedestal que você subiu aí, derruba esse muro que você está construindo aí, entre você e tua irmã, dá essas costas para tua irmã, põe as costas e fala assim, maninha, se quiser dar outra facada, dá. Fica à vontade, estou aqui para isso, estou aqui para te servir. Aí ele chorou, se quebrantou, pediu perdão a Débora. Falei, cara, se fecha não. Viver fechado sufoca o Espírito Santo, mata o amor. A gente pensa que está se defendendo, está matando, apagando o Espírito Santo. Foi por isso que Paulo diz assim, não apagueis o Espírito, porque pode ser apagado. Se não pudesse ser apagado, Paulo jamais iria uma maluquice dessa. Ele só falou porque era possível, viável. E nós podemos fazer isso inconscientemente, desse jeito que eu estou falando com você. Num ato de defesa a gente faz, num ato de defesa, para se proteger de alguém. De repente você foi machucado, defraudado nos teus sentimentos, enganado, né? Defraudar é quando alguém desperta em você um sentimento, aí você acredita, depois aquela pessoa vem, te arrebenta. Aí você diz, isso, homem, é bicho horrível. E se fecha para os homens todos. Você não deve ser mais uma bobinha e acreditar em tudo que é conversa de garoto.
mas você não deve ser uma pessoa blindada para um relacionamento normal de irmão. Você tem que se blindar para o pecado. Você tem que se blindar para as ciladas, mas nunca para o teu irmão, nunca para aquilo que Deus quer fazer na vida de uma outra pessoa. Quantos podem dizer assim, amém? Eu chamei, claro, aquele irmão lá, chamei ele. Falei, meu amigo, chama a tua mulher lá que eu quero falar com vocês. Sentei com os dois e falei, cara, eu queria... A gente sempre começa assim, né? Cara mais quebrada do mundo, cara, eu queria pedir perdão a vocês. Aqui, Franco, o que você fez? Falei, cara, eu não amei vocês. Mas como, irmão? Tu é legal pra caramba. Falei, legal nada, para de história. Aí contei a história do telhado. Aí, não, mas foi maneiro pra caramba, cara. Tu queria dar telhado pra eu. Falei, não, amado, foi maneiro não. Se tu fosse meu filho, eu ia dizer pra vocês o que você precisava ouvir. Aí falei, ó, vocês não tinham dinheiro para comprar essa casa. A igreja juntou dinheiro, a igreja construiu, a igreja levantou essa casa para vocês. Agora eu quero colocar o telhado e vocês não aceitaram, quer colocar um terraço. Gente, acorda. Por na hora que eu falei isso, os dois começaram a chorar. Eles estavam envergonhados. Ficaram envergonhados. Eles falaram, é verdade, né, Franco? Que soberba, né? Eu falei, é soberba. Eu carnal de um lado, vocês soberbo do outro. Tudo na lama, tudo querendo ser parecido com Jesus, que a gente quer se parecer com Jesus. Mas foi uma experiência muito tremenda para mim, porque esse texto de Tessalonicenses tomou outro sentido. Toda vez que eu leio, não apagueis o espírito, eu penso, meu Deus, nos livra de fechar os nossos corações. Eu estou falando para você, hoje eu quero até fazer uma coisa assim diferente. Os pastores, por favor, tenham paciência comigo. Eu trouxe a velhinha e o copo. Eu queria fazer algo assim mais ousado. Porque eu cheguei aqui hoje também e fiquei com a convicção de que tem gente machucada aqui entre nós. E onde tem gente machucada, tem gente com o coração fechado. Dificilmente a ferida sara sem esse oxigênio do amor. Dificilmente. Quando a gente abre o coração para se ferir mais uma vez, é a hora que Deus também encontra espaço para curar a nossa ferida. Quando Pedro, ele escreve a primeira carta dele, e ele fala que Jesus, que é o nosso modelo, eu falei do modelo hoje cedo, eu acho que a gente pode terminar falando dele aqui. Quando Pedro fala do nosso modelo de vida, segundo capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, ele está escrevendo para os servos. Ele diz assim, versículo 19 do capítulo 2, porque isto é grato a Deus. Encontraram aí, amados? Eu vou orar debaixo dessa palavra aqui. Porque isto é grato a Deus. O que é grato a Deus? Versículo 19 do capítulo 2, primeira carta de Pedro. O que é grato a Deus, amado? Que alguém, diga que alguém, suporte tristezas, sofrendo o quê? Injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. E ele pergunta assim, que glória há, se pecando sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais. Veja bem, amado, não é só sofrer, é suportar. Suportar o sofrimento. Com paciência, diga comigo assim, isso é grato a Deus. Agora lê o verso 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Para que a gente foi chamado? Fomos chamados para sofrer justamente e suportar. Eu sei que ninguém gosta de falar disso, tem até slogan contra isso, pare de sofrer.
Mas eu, quando leio aqui, eu vejo que esses irmãos estão equivocados redondamente. Deus disse que nós fomos chamados para glorificar a Deus através do nosso sofrimento. Vamos ler o 21 de novo, juntos. Diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo, para seguir os seus passos. Aí ele diz sobre Jesus assim: o qual não cometeu pecado, porque nós sofremos e nós pecamos, a gente é essa raça que eu falei aí. Mas ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que Jesus fazia quando ele era maltratado? Diz comigo: entregava-se. Diga: entregava-se. Quando a gente é ameaçado, a gente costuma entregar o outro, não é? Não é assim que a gente faz? Ó, Deus vai pesar a mão em você, hein? Estou te entregando a Deus. Jesus não entregava a ninguém, porque se Jesus entregasse, o outro estava frito, sem azeite. Jesus se entregava, ele mesmo se entregava, sem pecado, justo, ele se entregava ao Pai, aquele que julga tudo retamente, como dizendo: vê se tem algum erro em mim aí. Ele se entregava. Posso seguir lendo? Posso ou não? Posso? Versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Diga comigo assim: por suas chagas fostes sarados. Diga comigo: por suas chagas fostes sarados. Deixa eu dizer algo para você, não me tenha como herege, por favor. Nós somos corpo de Cristo, somos ou não? Somos. Você crê que a vida de Deus tem em você? Você crê que o amor de Jesus mora em você? Você crê que o Espírito Santo está em você? E o que acontece quando alguém te rasga? O que acontece quando alguém te quebra? Se o amor de Deus está em você. O que aconteceu com aquele vaso de alabastro quando foi rompido, quebrado? O que aconteceu? O bom perfume encheu a sala? Foi isso? O que acontece com aqueles que, diz a Escritura, tem um tesouro dentro? Diz a Escritura que somos o bom perfume de Cristo. O que acontece quando um vaso desse é quebrado? Quando alguém mete a faca nas tuas costas e enterra, o que acontece? Dependendo da tua reação, da minha reação é assim: se eu amargo, se eu me brindo, se eu fico, sai coisa ruim. Mas se eu me entrego a Deus e digo: Senhor, eis-me aqui. Não entregar o outro, se eu me entrego, diga assim: por suas chagas fostes sarados. A mesma vida de Deus que está em você pode tocar aquela pessoa que te machucou. O mesmo espírito de amor que está derramado no teu coração pode amar aquela pessoa que te feriu, que te abriu, que te dividiu ao meio. Só depende de uma entrega. Só depende de uma atitude. Só depende de compreender que Ele está aqui dentro. Ele funciona assim: quando o carrasco bate nele, o carrasco é curado por suas chagas. Como é que pode isso? Isso me dá um nó na cabeça, mas ele é assim que ele funciona. A pessoa que fere, imagine que quem abriu as feridas de Jesus fomos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados. E agora quem são os curados? Quem é que são os curados? Nós. Quando a gente machuca ele, o unguento dele nos cura.
Que pode isso? E o que ele faz conosco? Ele nos chama para esse ministério. Para isso mesmo foste chamados. Para quê? Para abençoar o mundo quando te machucar. Sabe aquela plantinha que quanto mais machucada, mais perfume exala? Esse é o nosso ministério, o nosso chamado. Nós não podemos ser destruídos, amados, diz a palavra, porque a nossa vida está oculta em Deus, com Jesus. Paulo diz, abatido, porém não destruído. Ninguém pode destruir um filho de Deus de verdade, não pode. Quando te matarem aqui, estão promovendo você. A morte para nós é a antessala do trono. A hora que você fechar o olhinho aqui, está lá. Jesus falou assim, não tema o homem que pode matar o corpo, depois não sabe o que faz do teu corpo, mas tema aquele que além de matar o corpo, tem poder de pegar a tua alma e lançar no inferno. A esse temei, disse Jesus. A gente não tem que ter preocupação com o homem, nem com a sua ferida, nem com sua força. Nós devemos considerar Deus sobre todas as coisas, porque a mesma ferida que é aberta em você é o canal do amor de Deus também. Alguém pode ser tremendamente abençoado se nós tivermos a atitude correta. E eu sei que alguns que estão me ouvindo aqui já têm essa experiência. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo me dá testemunho de que alguns que estão me ouvindo já provaram isso. Já viram a faca entrar e já viram o amor fluir. E o algoz diz assim, mas ficar sem ação o algoz. O amor constrange. Não existe nenhum poder maior do que o amor. Nenhum poder maior do que o amor. Nenhum. Ele é constrangedor. Não tem. Você conhece algum amor, um poder maior? Não tem. O que nos arrebenta de verdade é o amor. Alguém disse assim, o dia eu conversava com um rapaz que estava querendo voltar para Jesus e falou assim, Franco, eu não quero voltar assim, igual o filho pródigo, não, assim, comendo bolota de porco. Falei, amado, acorda. O filho pródigo, ele não se quebrantou na bolota de porco. Ele, não, eu falei, não. Bolota de porco fez para ele fazer as contas. Só funcionou para ele contar. Porque ele não era bobo. Ele falou, na casa do meu pai, um empregado na casa do meu pai passa melhor do que eu aqui, cara, comendo bolotinha de porco. Então ele fez uma continha rapidinho. Ele falou assim, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, olha pai, eu não sou digno, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E no discurso dele, no ensaio dele, no teatro dele, ele tinha uma frase assim, trata-me como um dos teus empregados. E foi para casa. O que aquele garoto não esperava? Eu vou te falar o que ele não esperava. Ele não esperava é um pai olhando no caminho. Ele não esperava é um pai indo ao encontro dele. Um pai abraçando, beijando, trocando as vestes dele, porque o discurso dele quebrou, não sei se você reparou. O que ele ensaia lá com os porcos, ele não diz para o pai dele, ele diz parte. Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A parte que diz, trata-me como um dos teus empregados, saiu do vocabulário. Saiu, não saiu dele. Não foi pronunciado. Mas por que, Franco? Porque o amor quebranta. O amor constrange. O amor que financiou, inclusive, aquela jornada para longe do pai. Foi o pai que deu o dinheiro para ele. Vai. Foi o pai que deu o dinheiro para ele. Mas foi o pai que ficou esperando ele voltar inteiro para ele. Inteirinho. Eu queria orar com algumas pessoas que estão aqui. Com quem eu quero orar?